Desmistificando um pouco os documentos oficiais, nós encontramos que essa região ela é ocupada por povos indígenas da etnia Guarani-Mbiá, bem antes da imigração alemã, que é o que está inscrito nos documentos. A gente, através da nossa pesquisa, percebeu que o Pós-Balsa é riquíssimo de histórias, situações e contextos. Então, a gente percebeu que a relação do casco com esse lugar ia ser muito importante, até para entender e transportar poeticamente, artisticamente, para outros contextos, quão rico esse lugar é de várias histórias. Aqui no casco eu fiz uma pesquisa de cunho ambiental para entender melhor as dinâmicas da vegetação nativa, da fauna, aqui da Mata Atlântica, da região, que é uma área de proteção ambiental, e também conhecer mais a história e entender como é que está a represa Billings, a qualidade da água, para tentar conservar mais e também para os artistas entenderem como é que funciona o território, na parte ambiental. A minha pesquisa no casco, ela tem a ver com compreender um pouco do contexto socioeducacional aqui do Pós-Balsa, no sentido de tentar encontrar, a partir da análise dos projetos político-pedagógicos das escolas municipais, alguma prática pedagógica que relacione, né, o território com a educação, né? Como as questões do território são tratadas dentro da escola. Aqui o território do Pós-Balsa, a gente está literalmente a uma balsa de São Paulo, né? Então, ao mesmo tempo que essa área é uma área de preservação ambiental, ela também está sendo vista, atuada, dialogada como uma área de trabalho artístico. Os artistas, eles olham para essa paisagem através de alguns mecanismos, né? Alguns eles vão desenhar, fotografar. Os pensamentos e os olhares para o mesmo território, eles vão para caminhos diferentes a partir dos interesses e pesquisas que os artistas já têm. Eu chego aqui no território Pós-Balsa muito interessada em dar um zoom, assim, em olhar de perto as relações, né? Tive um encontro muito especial com o China, que é um mestre artesão da marchetaria. Para ensinar sobre a marchetaria, ele traz as histórias dele com os bichos. Isso me disparou um desejo muito grande de entender a intimidade dessas relações. Nesse desejo de olhar as relações de perto, eu comecei a pensar em alguns dispositivos que eu poderia trazer para o território e criar algumas ativações. Desde o início eu queria trabalhar com o tecido, então eu trouxe uma máquina de costura e aí decidi montar uma estação de trabalho dentro da ruína. A paisagem é totalmente protagonista do projeto, assim. Não tem como você se inserir na residência sem não topar com a paisagem, porque ela é muito presente e a vida das pessoas que moram aqui também está adaptada ao contexto que impõe essa própria paisagem. E essa relação com o lago como elemento protagonista, para mim, é muito importante pela minha condição de um artista que vem de uma ilha, onde a relação com a água é particularmente importante, simbólica, nostálgica. Me interessa também essa relação, a dimensão dessa natureza que fuge um pouco da nossa escala humana e que ao mesmo tempo ela é muito sensível, assim.
eu começo minha investigação aqui propondo olhar por um elemento que é o lírio do brejo. Meu fascínio pelo lírio, ele começa com as minhas viagens pro litoral de São Paulo. Eu sempre fui atraída pela beleza da planta, pelo aroma inconfundível. Ela não é uma planta nativa do Brasil, ela vem da Ásia e ela é bem tida como uma planta invasora. Então eu fico pensando no meu corpo aqui também, que não pertence a esse território, né? Então é uma maneira também de se assemelhar com essa planta e ter uma aproximação, assim. A parte de baixo, que é um rizoma que se estende, assim, tem um gengibre, uma espécie de gengibre batata. E com ela é possível fazer algumas experimentações gastronômicas também. Então ela tem uma complexidade que é interessante. Eu nasci e fui criado aqui na região, então a minha ótica se desenvolveu aqui dentro desse território. E aí surgiu o Casco, que me trouxe uma outra ótica para o território onde eu já vivo. As pessoas que moram do outro lado da balsa chamam a gente de pé de barro de uma forma preconceituosa. Então, ó os pés de barro vindo, os motoristas às vezes vão esperar a balsa chegar e falar, vamos esperar os pés de barro chegar. Então, através disso eu comecei a entender de uma forma diferente essa apropriação do próprio pé de barro, né? Que eu sou um pé de barro. Hoje eu consigo ver de uma outra forma, das possibilidades de fazer, do fazer com barro, né? Eu comecei a entender isso, de marcar o meu pé no território, de estar resistindo aqui. E começou essa pesquisa com a própria condição do barro mesmo. E aí eu descobri um pouco mais desse fazer artístico que já existe aqui na região. Quando a gente visitou a Baluarte, me trouxe um outro campo, né, de pensamento, de ver como muita coisa já acontece aqui e até como morador a gente fica alienado do território, da arte que é produzida aqui, das possibilidades que a gente pode construir aqui e exercer, né? A gente vai aí desenvolver, acho que é algo muito simbólico, tanto da nossa região, né, porque a gente vai pegar os nossos pés, os pés dos bichos, os pés de planta, que a gente tem em abundância na nossa comunidade e eternizar isso de uma certa forma e levar para fora. Quando eu me interesso pelo Museu Nordestino, pela figura da Francis, né, como essa pessoa que não apaga uma subjetivação e uma identidade, não só não apaga, como ela cria a partir disso um contorno subjetivo e um contorno para a vida dela aqui, ela a ponto de fazer um museu. E isso para mim é muito interessante porque vai de encontro com a minha história familiar, né? E aí quando eu encontro a Francis e encontro uma potência e uma territorialização absoluta a partir desse lugar de nordestina, de mulher poetisa, de mulher cordelista, de mulher feminista, tem uma ressonância entre o que eu estou buscando e o que eu estou trabalhando e o que ela já está fazendo e o que ela está instaurando. Ela atribuiu um valor museológico a cada coisa que está aqui, a cada peça que está aqui, a cada personagem. Então, a relação que eu estabeleci com aquela terra, pude me apropriar daquele lugar, daquela memória, daquela terra e dessa família em mim, no meu corpo. Então foi essa terra que me contou muito mais coisas talvez do que a minha família. E a terra, quando eu digo a terra, em todos os sentidos que ela possa ter, significados, né? Desde uma terra como esse lugar imaginário, mas uma terra mesmo, a produção, a parte material, a parte física, né? O solo. Tem um aspecto muito interessante para o meu trabalho, que foi o atravessamento que a residência faz, né, tipo de deslocamento de contexto, de não estar produzindo num lugar que é saturado de informação. E o que rolou aqui foi uma questão de contraste, assim. Os assuntos aqui, eles estão mais espaçados
né? Você tem um cenário enorme e uma pessoa só. Você tem, tipo, esse mar todo e um cachorro nadando. Então tem um vazio em volta do assunto, porque em contraste com o que eu produzo no Rio, principalmente, onde as cenas se confundem e você tem muitos elementos juntos, um monte de pessoa e muito barulho também, a residência trouxe justamente o espaçamento. Minha pesquisa no casco tem acontecido a partir da minha relação com a casa. Eu comecei a produzir fibra de bananeira para produzir papel artesanal. E depois eu comecei a sair um pouco desse contexto da casa onde a gente está e comecei a andar pela margem. E comecei a criar uma relação com a terra e fui encontrando uma diversidade de cores para depois trabalhar na produção de pintura e cerâmica. Quando eu visitei a reserva das Cuícas, ali se concentra uma ruína e eu pensei a possibilidade de usar o bambu que existe nessa região e a terra para produzir uma taipa de mão nessa ruína, com o objetivo de gerar essa tensão e esse conflito entre esses dois tipos de construção, entre esses dois tipos de materiais, de tempos diferentes, de culturas diferentes. Então foi uma grande oportunidade de eu me aproximar da arquitetura, que é algo que eu tenho me distanciado muito. Então essa foi uma forma de me reaproximar da arquitetura usando materiais locais. Eu vou falar de um lugar de um jeito especial, pois o cordel é patrimônio da cultura nacional, tem ritmo e poesia e harmonia musical. Para que você conheça ou reconheça esse lugar, porque toda beleza está no jeito de olhar. A quem veja e valorize, a quem não queira enxergar. Esse lugar é uma imensidão e é por Pós-Balsa conhecido. Mas é preciso dizer, caso alguém tenha esquecido, que Pós-Balsa não é nome, é apenas o apelido. A gente começou com uma atividade que envolve as lembranças deles no território e a gente conhecer eles a partir disso. Bom, o primeiro desafio, então, foi justamente como conciliar as nossas propostas de trazer uma nova forma de pensar a escola, uma nova forma de pensar o território, a partir do trabalho dos artistas e a partir das experiências desses estudantes no próprio território, com as demandas burocráticas da própria escola, em questões de matérias, disciplinas, provas, etc. E, por sorte, nós encontramos um espaço aberto. Tem dado muito certo, a gente tem conseguido trabalhar nisso. E eu vejo muito nisso no trabalho que a gente teve dentro da escola com os alunos, onde a gente conseguiu, através das memórias deles, trazer uma parte afetiva que contasse um pouco sobre o que a gente quer saber, que é tanto a relação deles com a cultura quanto com o meio ambiente ali no espaço. E a gente entender como que funciona, né, aquele lugar, quais são as coisas que acontecem, desde as situações de violência, da relação deles com a ecologia, de como eles se veem como pessoas, quais são as aspirações que eles têm de vida, se eles têm perspectiva fora dali. Eu acho que isso tem sido uma experiência muito legal. Essa vontade de trazer o casco para mais próximo da universidade veio através de uma conversa nossa e surgiu como uma oportunidade dentro do Escola Parceira, que é um projeto que tem outras
várias outras atividades e que funciona dentro de um outro projeto na UFABC que se chama Prelay. A gente costurou os perfis que tinham a ver com um trabalho específico do Casco na escola, então uma certa versatilidade para temas ligados à arte, cultura, né? E ao mesmo tempo mantendo uma estrutura que é um pouco imprescindível para a gente na escola parceira, que é dar conta de agregar alunos das licenciaturas interdisciplinares, né, da área de humanas e da área de naturais e exatas. Porque isso tem a ver com a própria estrutura da UFABC e se manifesta de maneira muito rica e muito intensa num projeto como o Casco. A gente aqui tem um caso muito rico, né, muito potente com o Casco, porque a gente vai ter um desenho aí que tem esse diálogo com a arte, que vai ser um componente que muitas vezes quando a gente pensa em inovação, a gente vai em outras direções. Esse projeto Casco, ele provoca a gente a pensar outras formas de inovar essa formação de professores. O que mais me tocou até aqui foi justamente o processo desses artistas. E é o processo mesmo que faz com que a coisa valha a pena. É no processo que está todas as experiências, é no processo que está todas as vivências. O dedo de todo mundo que está nesse projeto é de transformação e é muito bom estar fazendo parte disso.